Boa noite a todos, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Veio trazer uma mensagem de Deus, onde o Senhor, através do seu Espírito, me confrontou com uma pergunta. E esta pergunta eu quero repassar para todos vocês, que diz: como nós estamos carregando a presença de Deus? O livro que o Senhor me confiou para me estar ministrando aos nossos corações neste momento e nessa hora se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, somente o versículo 11, na parte A. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 11, diz a palavra de Deus: e foi tomada a arca de Deus. Vou repetir: e foi tomada a arca de Deus. Para muitas pessoas que têm como hábito de ler as Escrituras Sagradas, a sua Bíblia, conhece um pouco da história, ou talvez profundamente a história de Samuel, filho de Ana, aonde ele entra no cenário para ser juiz, profeta e sacerdote de Israel. Aonde ele entra no cenário que ele começa a aprender com Deus muitas coisas, e Deus permite acontecer no ministério onde ele está, no templo onde ele vivia com o sacerdote Eli, ver os filhos de Eli, Ofni e Finéias, transgredindo as leis do Senhor. E muitas das vezes ele via isto, mas não pegava como exemplo para ele também fazer. E foi que o Senhor levantou Samuel para falar com Eli sobre as transgressões dos seus filhos. Uma das transgressões dos filhos era se prostituírem na casa do Senhor, com mulheres. Então Samuel é levantado, e quando há, dentro das igrejas, trazendo os dias de hoje, ou naquele tempo também, dentro do templo, a Bíblia diz que a arca da aliança, que significava a presença de Deus, foi tomada de dentro de Israel. E quando a presença de Deus é tomada, nós começamos a perceber e ver que para ela ser tomada, nós deixamos, ou melhor, naquela época, Ofni e Finéias, deixando brechas, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, permitiu que a arca da aliança fosse tomada pelos inimigos, pelos filisteus. E quando há essa narrativa onde eu li, capítulo 4 e o versículo 11 a seguir, vocês vão ver que são mortos Ofni e Finéias. Eles são mortos, e o seu pai ele começa a esperar notícias da guerra. E chega um mensageiro dizendo: seus filhos foram mortos, e tomada foi a arca da aliança. E nesta mesma hora, ele cai da sua cadeira e ele morre. Da mesma forma, a esposa de Finéias, que estava grávida, ela escuta também esta mensagem, esta notícia, que o seu marido morreu, mas também a arca da aliança foi tomada do meio do povo. Nessa mesma hora, antes de morrer, quando ela está gerando um filho, ela diz assim: olha, coloca o nome deste filho Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Arrancaram a presença de Deus. Sabe, eu lendo esse texto, um texto muito interessante, muito bonito, mas nos ensinando que nós temos que ter um zelo em carregar a presença de Deus. A presença de Deus significa hoje, através das nossas vidas, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas como eu e você estamos carregando esta presença
de Deus em nossas vidas e como nós estamos manifestando essa presença. Eu quero lembrar a vocês que a presença de Deus não se manifesta simplesmente por eu estar pregando a palavra, por eu dizer que eu sou um pregador, por dizer que eu sou um pastor, por dizer que eu tenho uma oratória boa, por dizer que eu tenho conhecimento teológico, por dizer que eu jejuo. Não. A presença de Deus vai mais além disso. Ela se manifesta através do quê? Da nossa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, da nossa intimidade com os céus. Nós representando verdadeiramente testemunho de Jesus. Porque muitas das vezes o que vale muito mais do que muitas palavras é o seu bom testemunho de vida. E aqui foi mencionado que a arca foi tomada, a presença saiu do cenário de Israel. E quando a presença sai de nossas vidas, as nossas vidas viram em trevas. Quando a presença de Deus sai de dentro da nossa casa, começam as contendas, intrigas. Quando a presença de Deus sai do ambiente do trabalho que você está, tenha toda certeza, se levanta tudo e muitas coisas contra você e contra o ambiente que você está. Mas quem é o responsável de deixar a presença de Deus sair? Sou eu. E é você que está me vendo e me ouvindo. Somos responsáveis, muitas das vezes, por um momento ou outro, deixar a presença de Deus ir embora. Porque quando eu e você mentimos, fazemos contendas, fazemos fofoca, permanecemos na roda dos escarnecedores, quando eu e você somos taxados como crentes ou cristãos, mas não agimos como tal, tenha toda certeza, a presença, o Paracleto, o Espírito Santo não está em nós, já foi embora. Só existe uma maneira de eu e você deixar a presença de Deus estar dentro de nós. E essa maneira, muitas pessoas, e eu digo, muitos cristãos, que são frequentadores de igrejas, que vivem momentos com o Senhor somente em dias de cultos, que se esquece de fazer o verdadeiro evangelho que João Batista pregou, que Jesus também pregou. Arrependei-vos. Somente através do arrependimento que a presença de Deus permanece, mora e nos direciona dia após dia. Não existe outra maneira se não for através do arrependimento, da metanoia, mudança, transformação de vida, de mente e de caráter. Quando eu e você temos um arrependimento genuíno, simples, mas verdadeiro, aonde você percebe essa transformação e as pessoas que estão ao redor de você, no seu convívio, percebe e nota que verdadeiramente você é um servo do Deus Altíssimo. É nessa hora que você vê a presença, a arca, se manifestando em lugares aonde não chegou a presença de Deus, mas chega através da sua vida. E Ofni e Finéias transgrediram, deixaram a presença e acabou. A glória de Deus saiu de Israel. A grande preocupação do Senhor, muitas das vezes, não é simplesmente te curar, não é simplesmente que você continue sendo pessoas que frequentam ou vivem dentro das igrejas, não. A grande preocupação do Senhor é se você vai continuar com Ele, carregando o que é mais precioso para os céus e para mim e para você, que é a presença do Senhor através da pessoa do Espírito Santo. Lá atrás, para finalizar, lá atrás na criação, quando Deus ele tinha o prazer de descer e conversar com Adão e Eva no jardim. Mas certa vez Deus desce de novo para conversar com Adão e Eva e ele lança uma pergunta: Adão, onde estás?
E Adão, escutando, disse assim: ouvi a tua voz e temi. Porque o pecado faz isso. O pecado muitas vezes faz nós ter medo de Deus, mas não temor. O pecado é a separação de nós e Deus. O pecado tira o Espírito de Deus, que significa a presença de Deus em nós. Deus estava falando, e eu gosto de dizer sempre isso, Deus estava falando: Adão, eu sei aonde tu estás, eu sei que tu estás atrás da árvore, mas a questão é, Adão, que você pecou, mas eu não consigo te sentir como eu te sentia outrora, através da presença que estava dentro de você, que era o meu Espírito. Talvez estou falando com pessoas que por um ou outro motivo deixou a presença, o Espírito de Deus, sair de você. Independente daquilo que fez a presença de Deus sair da sua vida, eu quero que você entenda: Deus continua de braços abertos e te perguntando: aonde estás? Que eu quero te sentir como eu te sentia antes. Deus, ele continua de braços abertos, esperando para mim e você rapidamente e urgentemente voltar para os braços do Pai. Porque sem a presença de Deus, nós não somos nada. Jesus fala nos evangelhos: sem mim, nada podereis fazer. Então que o Senhor possa neste momento e nessa noite, através desta palavra, direcionado pela presença, pelo Espírito do Senhor, entrar no teu e no meu coração e dizer: Senhor, continue fazendo morada dentro do seu templo, que é o meu e o seu corpo. Um grande abraço do pastor José Biratã, que Deus abençoe seu início de semana, sempre com a presença de Deus, direcionando a minha e a sua vida. E não te preocupe, durante essa semana, se tiver provações ou batalhas, tenha toda certeza, a presença que está te conduzindo tem poder de te direcionar e resolver situações aonde os seus olhos não conseguirão resolver, mas a presença consegue. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.